sobre o curso de Fundamentos Éticos de Diferentes Culturas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e passamos agora para um dos filósofos mais importantes relacionados ao conhecimento, à moral, e um grande estudioso que deve ser levado em consideração ao modo como nossa sociedade está organizada. Então, nós nos deparamos com Immanuel Kant, onde ele vem falar sobre a moral kantiana. O que é a moral kantiana? No homem, a lei moral, ela afirma-se como um dever. Para Kant, a lei moral, ela é um dever que deve ser cumprido na forma de um imperativo categórico. O que significa isso? Deve-se cumprir, simplesmente. O imperativo categórico, ele vem descrito em 3 enunciados, diferentes fórmulas, mas essas 3 fórmulas, elas se assemelham. Vem dizer quase a mesma coisa. Ele se pronuncia como lei universal, como um fim em si mesmo e como um legislador universal. O que significa? Bem, o texto ele diz que haja como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Isso significa que aquilo que nós temos como uma orientação moral, ela deve se tornar lei para todos. Deve ser uma regra obedecida. Porque um fim em si mesmo, para que haja de tal forma que uses a humanidade, tanto em nossa pessoa, quanto na pessoa de outras, sempre e ao mesmo tempo como um fim, e nunca simplesmente como um meio. O ser humano, ele é um fim, ele não é um meio, ele não é um instrumento a ser alcançado. Nós não podemos instrumentalizar ou coisificar as pessoas para a nossa satisfação. Um legislador universal, onde ele propõe que haja de tal maneira que a tua vontade possa ser encarada a si mesma e, ao mesmo tempo, a partir de um legislador universal, através de suas massas. O que isso significa? Essa massa é uma orientação que deve ser tomada como aquela que legisla toda a atitude humana dentro da sociedade. São as regras a serem cumpridas, a regra pela regra, porque é fundamental que seja obedecida por todos. Se a regra vale para mim, vale para todos. E sendo que valendo para todos, eu, dentro desse conjunto, estou inserido e também submetido a essas regras. Por isso que na base da moral kantiana está presente um determinado conceito de homem. Um homem que se autorregula assim, porque está em sua natureza. Ordenar-se, autodeterminar-se em liberdade. O homem possui, nesse sentido, um poder absoluto, sim, porque sua razão autônoma, ela é livre e determina a sua própria lei. E por isso o homem é um destino, ou seja, é o próprio homem, enquanto ser, que tem que fazer-se a si mesmo, é a sua personalização. E a ele mesmo, enquanto destino, cabe esse destino moral. Mas o homem, tendo em virtude da sua constituição, ele participa do mundo sensível, do mundo da animalidade, ou seja, nós participamos de toda essa cadeia dos animais do mundo. Estamos sujeitos às leis naturais, mas não nos limitamos a elas. O homem é um ser dividido dentro de si próprio. Por um lado, é um ser empírico, ou seja, necessita da experiência, e enquanto o livre-arbítrio, que pode ou não agir segundo a representação da lei moral. Podemos agir ou não agir. Mas, por outro lado, é um ser inteligível, porque na medida em que leva em si um tipo de causalidade livre,
ele se impõe como exigência absoluta e incondicional. Para que exista esta convivência a partir dos valores morais, a partir de uma lei moral que vale para mim, e essa lei vale para todos, e racionalmente, livremente, nós optamos para a vivência dessa regra, nós acabamos não tomando a nós mesmos como meio, mas nós nos tomamos como uma finalidade, como um fim. Isso se torna uma exigência absoluta, e isso é uma condição para a nossa convivência. Mas o que é em si essa lei moral? Para Kant, essa lei moral ela é universal. Sim. Serve para todos. Ela é necessária? Sim. Existe uma necessidade de que se siga esta regra. E a priori, por quê? Pois do seu fundamento não poderia ter sido tirado da experiência, onde existem muitas inclinações. Ele vem da nossa racionalidade. Nós não precisamos cometer erros todas as vezes que vamos elaborar regras para a nossa convivência e a organização da nossa sociedade. Nós podemos também observar os erros dos outros. Por isso que a lei moral fundamenta-se na liberdade da razão, e ela tem origem na consciência moral, isto é, na razão autônoma, porque a lei moral é a lei que o homem, enquanto ser racional e livre, ele descobre em si mesmo, como correspondendo à sua natureza. Por isso que ela é intrínseca à razão humana. E entra a questão do dever. O que é o dever para Kant? Para Kant, uma ação não é obrigatória porque ela é boa, mas ela é boa porque ela é obrigatória. Para Kant, o dever é o bem. A boa vontade é a vontade de agir conforme e por dever. As leis existem para que nós vivamos livres dos vícios, livres dos erros. E isso que torna uma lei boa. Porque ela serve como regra para que todos possam agir, todos possam obedecer. Fico por aqui com Immanuel Kant e damos continuidade aos nossos estudos sobre a moral.